Olá, pessoal! Na aula de hoje vamos falar sobre equação de segundo grau. Chama-se equação de segundo grau na incógnita x toda equação que pode ser colocada na forma ax² mais bx mais c igual a zero. Então, a equação de segundo grau ela tem esse nome, pois o maior expoente do x é o 2. Então, por isso ela é considerada uma equação de segundo grau, onde A, B e C são números reais e A diferente de zero. O A, ele representa o coeficiente do x², o B representa o coeficiente de x e C representa o termo independente, aquele termo que não acompanha nenhuma letra, então um número independente. Vamos ver aqui alguns exemplos. Na primeira equação temos A igual a 1, B igual a menos 5, C igual a 6. No segundo exemplo temos A igual a menos 9, B igual a 3 e C, por ser, não existe. Então, sempre que faltar, que tiver ausente algum termo, coloque o zero. Então, C é zero. Nesse outro exemplo aqui temos o A igual a 7, o B ele não está presente, então, portanto, o B será o zero. Então, o B é zero. E o C é o menos 4. No último exemplo, temos que o A é 8, o B é 0 e o C é 0. Então, isso aqui é uma equação incompleta e essa também. Aqui falta o termo B e aqui falta o termo B e C. Nessa equação que estamos vendo nesse momento, ela é uma equação de segundo grau, porém ela não está na forma reduzida. Então, temos que fazer as distributivas, organizar tudo para um lado só do igual. Então, lembrando que todo termo que muda de lado também troca o sinal. Reduzimos os termos semelhantes. Então, essa aqui, o 5 veio para cá menos 5, o 9 veio para cá mais 9. Reduzindo os termos, obtemos essa equação incompleta. Então, o A é 1, o B é menos 5 e o C é 0. Então, sempre que vocês tiverem um exercício para fazer, primeiramente encontre a equação reduzida para depois resolvê-la. Fórmula geral de resolução. Aqui no Brasil, a fórmula tem o nome de fórmula de Bhaskara, tá? Nos livros didáticos, alguns trazem o nome de fórmula geral de resolução. Então, essa fórmula, ela é dividida em duas etapas. Primeiramente, o delta. Então, primeiramente, a gente vai ter a fórmula que delta é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Segunda etapa, x é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Então, aqui temos uma equação já na forma reduzida. Então, primeiramente, para poder resolver essa equação através da fórmula geral, precisamos identificar quem é A. Então, o A é 2, o B é menos 7 e o C é 3. Então, substituímos esses valores na fórmula resolutiva. Então, a primeira etapa da fórmula é o delta, que é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Trocamos cada termo pelo seu valor, então o b é menos 7, o a é 2 e o c é 3. Quando fizermos essa troca, obtemos uma continha. Nessa conta, como sabemos, a potência tem preferência, então resolvemos a potência
primeiro, então 1 menos 7 ao quadrado, 49, e depois resolvemos a multiplicação. Então, menos 4 vezes 2 vezes 3. Obtemos, então, no final, 49 menos 24. Resolvendo essa conta, o resultado é 25. Portanto, o delta é 25. Acabamos de calcular a primeira etapa. Na segunda parte, temos que x é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Substituímos cada termo pelos seus valores. O b é o menos 7, o delta é o 25 e o a é 2. Fazemos a substituição, obtemos uma conta com regra de sinais, com raiz, com vezes. Então, efetuamos cada etapa primeiro. Então, aqui ficou a regra de sinal, mais 7, e a conta de vezes deu 4. Como a gente comentou em aulas anteriores, esse mais ou menos aqui significa duas contas. Então, o 7 mais a raiz de 25 dividido por 4, e depois o 7 menos a raiz de 25 dividido por 4. Então, a primeira conta, 7 mais 5, pois a raiz de 25 é 5, vai dar 12 sobre 4. 12 dividido por 4 é 3. Esse é o valor do primeiro x. Então, x1 vale 3. Segunda conta, 7 menos 5. 7 menos 5 é igual a 2, 2 quartos. 2 sobre 4 não é um valor que dá uma divisão exata, portanto, nós simplificamos e obtemos 1/2. Então, se a fração não for divisível, uma divisão exata pode deixar em forma de fração simplificada. Tá? Então, a solução desta equação são dois valores, o 3 e 1/2. Então, portanto, nossa equação ela tem duas respostas, duas raízes. Nesse segundo exemplo, nós temos os termos A valendo 4, B valendo menos 12 e o C valendo 9. Então, substituindo os valores na primeira fórmula, obtemos essa continha, onde menos 12 ao quadrado é 144, e essa conta de vezes aqui, que também deu 144. 144 menos 144, o delta é 0. Então, vamos para a segunda etapa da fórmula. Na segunda etapa, temos menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Substituímos, fazemos as regras de sinais, e aí fazemos x1 é igual a 12 mais 0, dividido por 8. Essa divisão não é exata, então a gente simplifica, dá 3 sobre 2. Segunda conta, 12 menos 0, continua 12 sobre 8, que simplificado é 3 sobre 2. Eu quero que vocês observem aqui que quando delta for 0, sempre irá ocorrer das duas raízes terem os mesmos resultados. Então, 3 sobre 2 no x1 e 3 sobre 2 no x2. Isso ocorre sempre que delta for 0, porque o valor mais 0 e o valor menos 0 continuam o mesmo. Então, não muda as raízes. Isso significa que a nossa equação ela tem uma única raiz, que é o 3 sobre 2. Ou você pode dizer que tem duas raízes iguais. Nesse outro exemplo, vamos novamente identificar quem é A, quem é B e quem é C, substituir na fórmula,
efetuar os cálculos e obtemos delta igual a menos 11. Então, agora, vamos para a segunda etapa. E na hora de resolver o x1 e o x2, chegamos ao primeiro dilema. Qual é a raiz quadrada de um número negativo? Então, raiz quadrada de um número negativo não existe, como já estudamos anteriormente. Então, essa equação de segundo grau, ela não tem solução. Então, ela não vai ter resposta. Você pode colocar aqui o E, bem feinho, né? O E e o R de reais. Então, não pertence aos reais, tá? Então, você, sempre que o delta for negativo, a equação não tem solução. Então, é impossível resolver essa equação nos números reais. Então, não tem. Se você quiser, pode até... O correto seria não fazer a segunda fórmula, nem perca tempo em fazer a segunda fórmula. Se você observou que o delta é negativo, coloque que não pertence aos reais, não precisa fazer a segunda fórmula. Então, a equação proposta não tem solução. Nessa parte agora, eu quero que vocês abram a apostila. Eu selecionei alguns exercícios aqui que eu quero que vocês resolvam, utilizando a fórmula de Bhaskara. Então, mesmo que na apostila não tenha esse enunciado, todos os exercícios aqui propostos deverão ser resolvidos com a equação de Bhaskara, tá? E caso haja alguma dúvida, pode deixar em branco, que quando as aulas voltarem eu tiro a dúvida de vocês, tá? Espero que vocês consigam fazer todos os exercícios propostos. Acho que, se precisar, vejam a videoaula mais de uma vez. E até o próximo encontro.